Beleza, começou a gravar. Bom, Giovana, muito obrigado pelo seu tempo aqui de participar do Papo Profundo aqui, do projeto que a gente está idealizando aqui na 3P Capital. Vou falar um pouco hoje sobre a Pinco, né, que é uma gestora global, super conhecida, super solidificada. E, assim, para deixar mais organizado, né, a nossa live, o nosso bate-papo aqui, eu gosto sempre de separar os blocos, né, de mostrar como que vai ser esse bate-papo, até para as pessoas se situarem melhor. Então, a gente vai começar, né, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a Pinco, depois, né, num segundo momento, falar sobre o que é renda fixa global, né, quais são esses produtos que tem nesse portfólio. Depois, vamos falar, no terceiro momento, a gente fala sobre os fundos que a Pinco disponibiliza na plataforma da XP e a diferença entre eles. E, por fim, né, no último momento, a gente fala sobre algumas perguntas que as pessoas mandaram aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim. Tá bom? Então, Giovana, acho que já vou passar a bola para você se apresentar e já falar um pouco sobre a Pinco. Beleza, Ricardo. Agradeço aí a live, o convite e agradeço também o tempo de todos aí conectados. Bom, meu nome é Giovana, trabalho na Pinco, entrei na Pinco no começo desse ano para principalmente ser a ponte entre os escritórios da XP e a gestora. Para quem não tem muita familiaridade, a Pinco é uma gestora que vai fazer 50 anos agora, em 2021. A gente foi fundado em 1971 na Califórnia. Idealmente, a gente é uma casa que tem um DNA mais ligado à renda fixa. A gente tem hoje, atualmente, 3 mil funcionários, 17 escritórios ao redor do mundo, em 13 países, e 2 trilhões de dólares sob gestão. Então, é uma casa bem grande, uma das maiores gestoras de renda fixa ativas no mundo, e a gente tem presença aqui no Brasil desde 2012, quando abrimos o escritório no Rio, e aí no finalzinho de 2018 a gente mudou o escritório para São Paulo. Atualmente a gente está com 2 produtos na plataforma da XP, depois eu falo um pouquinho mais deles. Beleza. São 50 anos já, né, que vai fazer, não lembrava que era tudo isso. 50 anos. Tem uma história, tem um track record. E, Giovana, você falou, né, você comentou, né, que tem 17 escritórios espalhados por todo o mundo, né? E aí eu queria saber como que funciona, porque assim, são muitos escritórios, né, espalhados pelo mundo inteiro, e como que funciona essa, vamos dizer assim, essa coordenação de entendimento, né? Porque assim, tem escritório aqui no Brasil que estuda sobre o cenário aqui. Então, e como que é feito então essa coordenação para aí para o gestor, enfim, fazer a tese, né, de investimento? Como que é feito isso? Claro. Boa pergunta, Ricardo. Acho que para responder essa pergunta, eu vou dar um passo para trás e vou falar um pouquinho do nosso processo de investimentos aqui, tá? É uma coisa que é um pouco familiar, bem específica da PIN. O que acontece? O nosso processo de investimento, a gente teve, desde o começo da fundação da empresa, a gente teve a ideia de tentar deixar esse processo mais estruturalizado possível. Então, institucional, não depender de um só gestor, porque justamente a ideia da casa sempre foi expandir ao redor do mundo com vários escritórios, e esses escritórios precisavam se comunicar de algum jeito. A primeira parte do nosso processo de investimento, ela é igual para todos os fundos, os diferentes fundos que a gente tem ao redor do mundo, e basicamente consiste em 4 encontros anuais. A cada trimestre, grande parte dos nossos 3 mil funcionários, 260 gestores de fundos, mais de 70 analistas de crédito da Pinco, todos esses profissionais se encontram na nossa matriz, na Califórnia, por reuniões de 3 dias, para discutir quais vão ser os players de investimento da casa, que aí sim vão valer para todos os escritórios, para todos os produtos. A gente tem essas discussões, como eu disse, 4 vezes ao ano, que duram mais ou menos 3 dias, lá na nossa matriz, que a gente basicamente tenta discutir quais vão ser fatores que podem influenciar decisões de investimento por um período de tempo.
Dessas 4 reuniões anuais, 3 delas a gente está focando num horizonte de curto prazo. Para Pinco, curto prazo é de 6 a 12 meses. E uma vez por ano, a gente se encontra na nossa matriz para falar de fatores que podem influenciar os mercados de longo prazo, que para Pinco é de 3 a 5 anos. Depois de ter essas discussões, que também, além do corpo de funcionários da Pinco, conta com o nosso comitê de consultores. Comitê de consultores são profissionais com uma experiência bem vasta de mercado, que acabam tentando fazer o máximo para realmente adicionar valor às nossas discussões lá na nossa matriz. Então, para vocês terem uma ideia, o Ben Bernanke, que foi foi o presidente do Fed durante a crise de 2008, ele é o presidente desse comitê, e ele está lá tentando contribuir para as discussões junto com os outros panelistas, como, por exemplo, Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, e panelistas que a gente chama para falar um pouquinho mais de cada tópico específico de cada reunião. Por exemplo, esse ano, o tópico foi coronavírus, então a gente chamou um médico para falar disso para casa e ajudar a gente a, assim, tentar criar um documento que tenta sumarizar todas as discussões de plays mais de macro, né, fatores que a gente entende que vão ter um papel-chave nas decisões de investimento e que vão valer para todos os fundos durante todos os escritórios. Então, mesmo sendo uma casa bem pulverizada, através dessa parte do nosso processo de investimento, a gente consegue sempre estar perto um do outro, ainda mais agora nesse ambiente virtual, né? E pelo que você falou, deu para entender que a decisão, né, de investir é uma decisão feita assim, de forma coletiva, né? Não é assim, não tem um monopólio, né, da decisão. É óbvio que, assim, cada fundo, Ricardo, tem o seu perfil, tem as suas especificidades, né? E essa é a segunda parte do nosso processo de investimento, que aí cabe a cada gestor fazer realmente a escolha de papel por papel que vai compor o portfólio do fundo. Mas as decisões e players mais macroeconômicos realmente são tomadas através da discussão de todo o corpo de funcionários da Pinco. Então, é realmente uma conversa na qual a gente troca opiniões, a gente debate mesmo, e aí cria um documento sumarizando todos esses guidelines, né, de investimento. Sim. Giovana, e o legal que eu estudando, né, sobre a Pinco é que vocês têm uma renda fixa ativa, né? Exatamente. Acho legal explicar isso, porque é um diferencial de vocês, né? Sem dúvida. A gente tem mais de 2 trilhões de dólares sob gestão e é considerada uma das maiores casas de renda fixa ativa no mundo. Por quê? O que é renda fixa ativa? É a segunda parte do processo de investimento que eu acabei de mencionar, que é, na verdade, a escolha de papel por papel. A gente não segue ETFs, a gente não literalmente segue só benchmarks. Grande parte dos nossos fundos, inclusive os produtos que estão na plataforma da XP hoje, nem tem benchmark. Então, é realmente a Pinco, a casa, o nosso corpo de funcionários, os nossos gestores de fundos, fazendo a seleção de papel por papel que compõe o portfólio de cada fundo, de acordo com os limites que o fundo tem sobre o prospecto, né, de acordo com o perfil de cada produto. Mas, realmente, a gente tem os nossos modelos proprietários e, através deles, a gente escolhe qual emissão a gente deve ou não entrar. Uhum. E, Giovana, então, tendo uma gestão ativa, isso, assim, traz uma perspectiva de uma rentabilidade maior até, né? Sem dúvida, a gente não fica só refém de um beta de mercado, né? A gente tenta sempre ir atrás do alfa, sem dúvida. Legal. E, Giovana, agora passando um pouco para falar um pouco sobre o que é renda fixa global, que foi até uma dúvida, né, de algumas pessoas, porque imagina, né, que aqui no Brasil está acostumado com investir em renda fixa aqui no Brasil, fica com as opções de CDBs, LCI, LCAs, né? Então, primeiro assim, antes da gente falar um pouco mais sobre a renda fixa lá fora, né, eu queria que você assim, falasse sobre alguns produtos só que existem de renda fixa lá fora, né? O que tem assim, além de diferente desses que nós temos aqui no Brasil. Claro. É um bom ponto que você tocou, Ricardo, porque as pessoas pensam em renda fixa e a gente lida muito com esse tipo de pergunta no dia a dia. É muito difícil para a gente realmente entender o que é o mercado de renda fixa na Europa, na Ásia e principalmente nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, se você juntar todas as subclasses da renda fixa, você está olhando aí para o mercado internacional, óbvio, você está olhando aí para um mercado de mais de 110
trilhões de dólares. É muito grande. E ele é muito pulverizado também. Você tem desde dos títulos mais ligados ao governo, né? E aí, governo americano, títulos ligados a que a gente chama de títulos soberanos, né? Dívidas do governo, por exemplo, da Europa. Você tem dívidas de mercados emergentes, que já é uma outra categoria, porque tem um perfil de risco-retorno um pouquinho mais apimentado. Você tem o que a gente chama de créditos securitizados, que nada mais é que empacotar produtos e vender no mercado, por exemplo, hipotecas, que é o que muita gente se lembra de 2008, né? Sim, hipotecas que têm a garantia do governo americano, que não têm a garantia do governo americano. Você tem, claro, o mercado de dívida de high yield, né? O mercado de dívida de investment grade, isso dentro da caixinha de crédito corporativo. Então, você tem aí uma série de produtos diferentes, né, cada um com o seu perfil de risco-retorno, que estão presentes no portfólio dos fundos que estão na XP, e que a PINCO realmente tem um fundo que consegue abranger todos esses tópicos dentro de um mesmo portfólio, né? Então, ao invés de você ficar pensando em como entender o mercado para ir começar a desbravar ele, tem casas que já conseguem oferecer realmente a solução da renda fixa e os gestores que fazem essa alocação. São fundos mais flexíveis, no geral, que conseguem acessar todas essas subclasses. Foi a palavra, achei legal a palavra que você utilizou, né? É bem pulverizado, né? São coisas que são ativos que a gente nem imagina, né? Que ter acesso de forma direta, né? Lá fora. Tem, por exemplo, dentro do crédito securitizado, além das hipotecas, você consegue colateralizar ativos com outros ativos. Então, fazer uma emissão de dívida dando como garantia os seus royalties, por exemplo, ou recebíveis. Então, assim, é um grande leque. A criatividade é muito grande, vamos colocar dessa forma. É legal. E assim, né, Giovana, a gente estava até conversando aqui, né, porque assim, hoje a gente vê a taxa Selic no Brasil, né, em 2%, né, e aí assim, a gente vê fora do Brasil aqui, alguns países desenvolvidos, há uma taxa às vezes até negativa, né, então assim, aí algumas pessoas se perguntam, a taxa é negativa lá fora, aqui a taxa já está muito baixa e eu não tenho uma rentabilidade muito alta. Então, por que eu vou investir lá fora, sendo que lá a taxa básica de juros é ainda negativa, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco mais, né? Claro. Você já falou alguns pontos, mas eu queria que você abordasse um pouco mais, né? Então, por que vale investir nessa renda fixa lá fora? O pessoal fala muito de construção de portfólio. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente tocar quando respondendo essa sua pergunta, Ricardo. Eu entendo que você tem que ter um portfólio que seja forte. E quando eu digo forte, ele não pode ser suscetível muito a uma classe só de ativo ou a uma localização, porque senão qualquer coisa que der errado nesse lugar, seu portfólio vai ser muito afetado, né? Então, um dos benefícios de você investir na renda fixa lá fora é que você vai ter acesso a não só uma classe de ativo, como, por exemplo, ações nos Estados Unidos, mas dentro da renda fixa, várias subclasses que você consegue deixar o seu portfólio ainda mais diversificado. Então, por exemplo, ativos, fatores, né, episódios que acontecem só no mercado brasileiro, o seu portfólio ele vai ter uma força muito maior e vai passar quase que ileso, tá? Porque a correlação entre os dois mercados ela é negativa, entendeu? Então, existe pessoas que passam a investir em renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, até para fazer um hedge com a Bolsa brasileira, né? Então, se a Bolsa está indo mal, você consegue proteger seu portfólio desse lado. Então, eu entendo que o primeiro aspecto de você considerar com muita importância o investimento em renda fixa offshore é sim a diversificação do seu portfólio, tá? Porque é um mercado muito grande e que tem uma correlação negativa com o mercado local. O segundo aspecto, e aí eu acho que é importante frisar o tipo de investimento que você vai fazer lá fora, é você escolher uma casa ativa. Porque mesmo num ambiente de juros baixos, em muitos lugares negativo, como por exemplo o Japão, a escolha de papel por papel, ela é, eu diria, essencial, porque é através dessa escolha que você vai conseguir trazer valor para o seu portfólio, você vai conseguir aumentar
o seu perfil de risco-retorno, né? Você consegue gerar o alfa e, como eu disse, não só ficar dependente de um meta que tá baixo, né? É legal, essa parte de construção de portfólio, acho que é o ponto essencial, né? Porque Sim. você consegue, porque hoje em dia o mundo está tão globalizado, então por que não globalizar também os nossos investimentos, né? A gente sempre fala aqui na Pinco, Ricardo, que o Brasil não é para iniciante, né? E assim, se você compara com os nossos vizinhos aqui da América Latina, o mercado brasileiro, por ser o maior dentre os nossos vizinhos aqui, é também a população que mais tem investimentos locais, o que chega a ser estranho, né, dado que é uma moeda super volátil e o risco Brasil é super alto, né, então você conseguindo diversificar o seu portfólio, ele vai ser muito mais resiliente para momentos de crise como o que a gente viveu esse ano. Sim, e aí, Giovana, já assim, entrando um pouco já, né, nos fundos disponibilizados pela Pinco, porque assim, a gente conversando aqui, a gente falou sobre países desenvolvidos, né, mas a Pinco também, ela investe, né, em países ali, os emergentes, onde que ali eles encontram maiores oportunidades, né, e acaba conseguindo uma rentabilidade maior até, né, nesses países. Sim, tem um prêmio um pouco maior, né, porque justamente o risco desses países também é maior que o risco de uma Alemanha, né, então existe um prêmio e a Pinco faz uma gestão com muita, eu diria, precisão a respeito do que títulos comprar em mercados emergentes, né. Na plataforma, a gente tem 2 fundos que são, na verdade, a mesma estratégia, o mesmo produto, mas um tem a proteção cambial e o outro não tem a proteção cambial, né, o outro você está tendo realmente a volatilidade da moeda na sua carteira. E a questão é que quando você começa a investir nesses diferentes fundos, com ou sem proteção cambial, você adiciona mais um fator de diversificação ao seu portfólio, né? Nesses produtos, a gente tem uma exposição que é o fundo Income, né, o Income e o Income Dollar, a gente tem uma exposição de carteira para mercados emergentes de 14% do portfólio. Então, é bem alto, né, dado que a máxima permitida é 20%. A Pinco, ela tem uma visão super positiva para mercados emergentes no momento. Em um desses últimos fóruns macroeconômicos foi muito discutido isso, porque a gente acredita que o dólar ele já passou pelo seu ciclo de valorização. A gente acredita que daqui para frente ele vai passar por um ciclo de desvalorização, ele vai enfraquecer um pouco, que é super positivo para países e mercados emergentes, né? Em mercados emergentes, a gente gosta muito de países que têm fundamentos sólidos, ainda pagam um prêmio, é óbvio, pagam um prêmio atrativo, mas os fundamentos, o balanço forte está presente. Os grandes exemplos que a gente gosta bastante são México e Rússia, tá? A gente gosta de Brasil, a gente tem investimentos no Brasil, fica aí numa terceira posição comparado a México e Rússia, mas porque a gente ainda tem cautela em relação à questão fiscal local, né? Enquanto, por exemplo, México e Rússia estão com essa questão um pouquinho melhor resolvida. Mas eu diria que, como um todo, a visão da Pinco para mercados emergentes é super positiva. A gente acha que, em relação à crise, vai demorar um pouquinho mais para eles se recuperarem totalmente, quando comparados a mercados desenvolvidos. As economias desenvolvidas sofreram mais com o baque de março do que as economias de mercados emergentes, porque tiveram até um pouquinho mais tempo para se preparar quando realmente veio o lockdown. Então, Giovana, assim, resumindo um pouco sobre os produtos, né, tem 2 produtos na plataforma da XP, né, da Pinco. Exato. E a única diferença é que ele é redeado, ou seja, ele tem a proteção do dólar, né, e o outro ele não é redeado, né, e aí sofre essa variação do dólar. Então, assim, tanto é que eu peguei aqui, até anotei aqui a rentabilidade de cada um, né, porque aí a gente consegue ver a diferença ali de rentabilidade que isso traz para cada um, né, porque, por exemplo, o que é redeado, né, que não tem a exposição ao dólar, ele rendeu nesses últimos 12 meses 6,32%, enquanto que o outro, né, que tem a exposição, rendeu 32%, né, mas isso é muito por conta dessa volatilidade da moeda mesmo, né. E a gente está falando aqui sobre construção de portfólio, né, o fundo dolarizado, fundo dolarizado ou não, né,
E tem uma pergunta aqui, Giovana, como que vocês indicam essa versão dolarizada, né? Para qual tipo de cliente que vocês indicam essa versão dolarizada melhor? Ricardo, também é um ponto muito perguntado, que a gente discute muito com os nossos clientes e internamente. A gente trouxe, inicialmente, o fundo Income, que é o que está na plataforma, na versão redeada para o Brasil, lá em 2016, tá? A gente trouxe ele desde então, hoje ele já vai completar 5 anos agora em fevereiro, Uhum. E a gente realmente trouxe por ser, primeiro, um dos produtos flagship da casa, realmente é um dos maiores fundos da PIN. Se você somar todos os veículos de investimento desse fundo ao redor do mundo, você está olhando aí para um produto de mais de 200 bilhões de dólares, então é um fundo bem grande. E por ser que eu mencionei no começo, realmente uma solução para os seus problemas de renda fixa lá fora. Os gestores, eles têm uma flexibilidade e eles usam muito dessa liberdade para realmente escolher os papéis dos diferentes setores dentro do income. O portfólio dessa estratégia, ele muda muito ao longo do tempo, justamente pelos gestores terem essa flexibilidade de ir alternando as alocações dentro das subclasses de renda fixa, conforme eles e a casa, claro, acharem que tem as maiores oportunidades. No entanto, a gente começou a entender que esse fundo ele também poderia ter um outro papel dentro de um portfólio de um investidor. E isso era uma demanda que a gente vinha crescendo muito dos nossos investidores para realmente ter um veículo sem a proteção cambial, sem o hedge, né? Então, no começo do ano passado, 2019, a gente trouxe a mesma estratégia sem a proteção cambial. E a gente entende que existe um lugar para os dois produtos no mesmo portfólio. É claro, o produto sem o hedge, ele vai ser muito mais volátil. Ele deu um retorno de 32% no ano passado, mas ele tem a volatilidade da moeda. Então, realmente, é algo que você tem que ter, eu diria, um pouco mais de estômago para aguentar essa volatilidade nas linhas do seu portfólio. Enquanto o produto o produto redeado, tem uma volatilidade aí esperada de 3 a 4% ao ano. Uhum. No entanto, a gente entende que muitos clientes estão usando a versão redeada para realmente compor a parcela local da renda fixa do seu portfólio, já que você não está exposto a nenhuma volatilidade de moeda. Enquanto a versão não redeada, a gente vê muita gente usando para realmente fazer o hedge com a Bolsa Brasileira. Então, a gente entende que os dois podem ter papéis complementares dentro do mesmo portfólio. Interessante. E vocês sugerem algum prazo mínimo para o investidor ficar alocado nesses fundos? Olha, Ricardo, eu acho que agora é um momento muito positivo para entrar nas duas estratégias. Eu deixo o highlight para a estratégia redeada e vou explicar o porquê. Como eu disse, as duas têm um espaço diferente no portfólio, mas se você tiver que optar por uma, por questões do ambiente econômico, eu acredito que a redeada seja um bom momento, porque a gente tem a expectativa que o CDI vai aumentar, ainda que um pouco, né? Ele vai aumentar um pouquinho nos próximos meses, e o CDI você está tendo ele no seu retorno praticamente na veia, né? O retorno da estratégia redeada é o alvo da estratégia em dólares, que são aí 4 a 5% em dólares ao ano, mais 1%, que é o prêmio que você ganha quando faz o hedge. Então, você vai ganhar toda esse processo de valorização do CDI, isso vai ser refletido no seu retorno, no final do mês, no final do ano. No entanto, a gente entende que um prazo mínimo para você realmente pegar o ciclo inteiro da estratégia seja entre 1 e 2 anos, tá? Legal. Porque também, cara, a gente entende que é uma estratégia que investe de forma ativa em títulos que dentro da casa a gente chama de ele invernam, mas não quebram. Eles sofrem o baque e 2020 é o maior exemplo desse fator do portfólio. Eles sofrem o baque, o fundo sofreu em março, como todos, caiu 8%, mas agora já está quase 5% positivo. Isso numa questão de 10 meses. É um fundo que ele vai envergar, mas ele vai voltar, e vai voltar forte, como tem acontecido agora em 2020. Então, a gente entende que para você pegar todo esse ciclo, né, de investimento do income, o ideal seria ficar aí de 12 a 24 meses investido, em qualquer uma das versões, tanto a redeada
como a não redeada. Legal. Giovana, acho que ficou faltando só alguns dados, né, de que a aplicação mínima nesses fundos, né, tanto para os dois fundos, né, de 25 mil, e por enquanto é só para investidores qualificados. A gente até estava conversando, né, antes de começar a gravar, antes até das pessoas entrarem, e a CVM até já está tentando acabar com isso, né, de colocar investidores regulares, né, para conseguir ter acesso a esse tipo de investimento que, conforme a gente conversou, né, acho que faz mais sentido, né, de ficar aberto a todos, né, não só para investidores qualificados. É um movimento natural do mercado, né, Ricardo? Eu acho que esse ano ficou claro a importância de você ter a diversificação entre classes e entre localizações. Né? Legal. E, bom, acho que já ficou bem explicado, né, os detalhes dos fundos da PINCO aqui na XP. E, assim, a gente já entrando no último, vamos dizer, último bloco já, né, desse bate-papo, algumas dúvidas que as pessoas mandaram aqui. Tem uma pergunta que é assim: quais setores da economia que vocês acham mais arriscado no momento? Isso eu acredito que ela tenha quis dizer de forma global mesmo. Claro. Bom, a gente tende a ser, e o fundo tende a ter um perfil um pouco mais conservador, tá? Então, a gente tende a evitar um pouquinho os setores que a PINCO como um todo já não é muito fã. O income, ele tende a ficar ainda mais no lado conservador das ações da casa. Um desses setores que a gente realmente não gosta é o setor de energia, principalmente energia não renovável, tá? A gente acha que, principalmente com a eleição do Biden, essas empresas de petróleo que já estavam sofrendo, né, em fevereiro, um dos grandes baques foi realmente um dos choques do petróleo. Essas empresas, elas vão sofrer mais com o governo do Biden. Ele é alguém super pró meio ambiente. Uma das primeiras coisas que ele já falou que vai fazer é voltar os Estados Unidos ao Acordo de Paris. Então, a gente entende que esse é um setor que não vai ser tão beneficiado pelo governo dele. Então, por isso, é um setor que a gente age com cautela. Um outro setor que a gente também tende a ter um pé um pouco mais atrás, Ricardo, é o setor de high yield. E eu vou explicar o porquê. A crise, ela afetou muito a grande maioria das empresas que está nessa categoria, que são as pequenas e médias empresas. Elas sofreram muito com os lockdowns. Agora, com essa ida e volta de lockdowns na Europa e nos Estados Unidos, elas estão sofrendo ainda mais, e a gente entende que o ciclo de crédito, ele ainda não foi completo. O ciclo de crédito, as empresas se alavancam muito, ficam alavancadas por um tempo, tem um fator exógeno que faz elas reduzirem a alavancagem super rápido. Esse fator exógeno, a gente já achava que ia ser o coronavírus, e por isso, para crédito corporativo no geral, né, a gente já tinha um pouco mais de cautela antes da crise. Não aconteceu esse fator, porque os bancos centrais agiram muito forte para conter o sangramento dessa crise. E a gente acha que esse fato, essa explosão do ciclo de crédito ainda vai acontecer. Quando, a gente não sabe. Qual vai ser esse fator exógeno, a gente também não sabe. Mas a gente entende que é um movimento natural que ainda não aconteceu. Então, por isso, crédito corporativo também é algo que a gente tem um pouco o pé atrás, apesar de entender que é uma parte fundamental do portfólio e que dentro de crédito corporativo tem partes muito boas, por exemplo, financials. No geral, a PINCO é muito pró financials, principalmente bancos, sejam eles na Europa, sejam eles nos Estados Unidos. A gente entende que desde 2008 eles passaram por um processo de regulamentação muito forte, e a gente acho que é um sentimento geral, não só do mercado financeiro, que a culpa da crise de 2008 era dos bancos. Agora, eles são a solução para o problema. Eles têm que ajudar a dar liquidez para a sociedade e liquidez para o mercado. Eles vão ter que ser os agentes dos bancos centrais para melhorar a situação e para todo mundo conseguir se recuperar. Então, em contraponto dos outros, esse é um setor de crédito corporativo que a gente também gosta muito. Legal. Você já respondeu aqui as outras perguntas também que eu tinha anotado aqui do pessoal já, viu, Giovana? Aqui já foi respondido todas.
Assim, a ideia do papo aqui, né, é sempre ser um bate-papo assim, sem muito economês, né, e que agregue valor, né, agregue conhecimento tanto para quem é um investidor iniciante até para aquele investidor mais avançado. Eu acho que a gente atingiu isso, né, hoje foi um bate-papo bem legal, né, ficou bem claro o que é renda fixa global, quais são os produtos que as pessoas podem buscar para investir nessa classe. E assim, a gente já tá aqui para encerrar a live, né, esse bate-papo. Só lembrando, né, porque teve algumas pessoas que entraram aqui no meio da live, ela fica gravada. Então, dentro de alguns dias, essa live vai estar já no YouTube da 3P. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode mandar para mim, pode entrar em contato comigo, né, pelo Instagram. E se for necessário, a gente até faz um segundo bate-papo, né, que acho que não tem problema. E, bom, Giovana, quero agradecer o seu tempo. Gostei muito, foi uma aula que você deu aqui para gente. E se quiser, né, dar suas considerações finais, fique à vontade. Claro, claro, Ricardo. Eu acho que eu agradeço muito primeiro você e o pessoal da 3P. Foi um prazer estar aqui. A gente da Pinco, a gente tem essa preocupação de realmente estar próximo do cliente, do investidor final e também dos escritórios, justamente porque é complexo e é diferente do que a gente está habituado. Então, a gente entende que a educação é o fator que a gente consegue realmente mudar, né, a categoria aqui e fazer com que realmente os brasileiros tenham um portfólio mais diversificado, mais resiliente. E queria me colocar à disposição se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, quiser bater um papo mais a fundo de qualquer tema. Estou super à disposição, a Pinco está super à disposição e foi um prazer. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Até mais então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.